Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para a condenação do ex-presidente, a que diz que as defesas apostam que um tom jocoso e penas altas no julgamento de Bolsonaro vão gerar uma reação de Donald Trump. A avaliação também é a de que ministros do Supremo indicaram que vão punir os integrantes dos demais núcleos da trama golpista. E Moraes definirá o local de prisão de Bolsonaro após os recursos do processo terminarem. E ainda o Supremo determina perda de cargos e pede a retirada de patente de 5 condenados. E, na seção que a Folha pensa, temos aqui o seguinte texto. Condenação para ex-presidente foi justa, mas a pena é exagerada. Já Demétrio Magnoli escreve o seguinte texto ao Folha de São Paulo. O Brasil, que sentencia os golpistas, diz que nem tudo é objeto de negociação. E ainda sobre o julgamento de Bolsonaro, Rubio diz que a condenação foi injusta e que os Estados Unidos vão responder. Já Mônica Bergamo escreve: democratas acusam Trump de atacar a democracia brasileira. E o próximo assunto, Moraes afirma que teve o apoio de militares durante toda a ação. E o Folha também traz uma análise. Condenação reativa, marcha das anistias no Congresso Nacional. E o próximo destaque, o placar de 4-1 em julgamento restringe recursos de Bolsonaro. E Barroso diz que caso é divisor de águas e sem perseguição política. E ainda sobre a repercussão dessa condenação, temos aqui sobre as reações em Brasília, como a gente consegue observar nessa imagem. Comemoração de condenação de Jair Bolsonaro em rua na Asa Norte. Vigília em apoio ao ex-presidente reúne 40 pessoas. Agora, um outro assunto para o esporte. Fora da batina, o ex-goleiro Padre de Ribeirão concilia sacerdócio com atuação como árbitro de futebol. E ainda sobre esporte, sobre a Copa do Brasil 2025, Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e vai pegar o Fluminense nas semis. E leia também mais sobre a Copa do Brasil. Agora, voltando para a política, anistia. A trama golpista é incompatível com função do parlamento e com a Constituição, diz jurista. E ele também afirma que perdão não pode ser comparado ao de 1979. E Tarcísio de Freitas diz que Bolsonaro foi condenado sem provas por Supremo Tribunal Federal e que a pena é desproporcional. E Lula afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio, é serviçal de ex-presidente e critica a declaração sobre Moraes. E Caiado promete anistiar Bolsonaro e diz que a direita nunca esteve unida. Falando agora sobre um outro assunto, sobre o INSS. A Polícia Federal prende o careca do INSS em desdobramento de operação que apura fraudes na Previdência. E a ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em Brasília e São Paulo. E ainda sobre a economia, preços do café disparam nos Estados Unidos após tarifa do governo Trump sobre o Brasil. Inflação do produto sobe 3,6% em agosto, acumulando alta de 21% em relação a 2024. E Vale demite o vice-presidente que falou em perda de espaço da cultura woke nas empresas. Kátia Porto era chefe da área de recursos humanos da Companhia
desde dezembro do ano passado. Também temos aqui o próximo destaque na economia, que China acredita que Yuan atingiu a maturidade e abandona o dólar em ritmo acelerado. A moeda americana perde força no ano, enquanto o chinês atrai novos investidores. Spectrum, canal do YouTube, quer ser referência em debates sérios sobre política no Brasil. Esse projeto, que foi lançado em janeiro deste ano, tem viralizado com a presença de personalidades nesse debate. E sobre a internet, que é um próximo assunto, também destaque nesta manhã, após proibir celulares, escolas finlandesas têm mais interação e aumento da concentração dos estudantes. Professores recolhem os telefones pela manhã e guardam em sala trancada até o final do dia. Já na sessão Pare para Ler, é sobre educação. Por que matemáticos querem acabar com o infinito? Especialistas levantam a discussão. Se um número não puder ser nomeado ou entendido de forma coerente em restrições físicas, ele realmente existe como objeto matemático? E os matemáticos acreditam que o infinito é uma ilusão. No caderno Todas, professora Margarete Dalcomo defende criar estrutura nacional para monitorar crises sanitárias. Agora os destaques da economia desta sexta no Folha. Primeiro é sobre religião. Expo Cristã vende Smiling Goods, o Bob Goods crente, e Netflix cristã, em primeira edição pós-Covid. E essa feira que começou ontem, quinta-feira, dia 11, lá em São Paulo, é GPS para tendências do mercado evangélico. E sobre o mercado de trabalho. Sente-se esgotado no trabalho? Pode ser o bore-out, não burnout. E veja as diferenças entre as duas. Esse termo é usado para quem está desmotivado no emprego e entra em um ciclo de apatia. Também temos aqui, Brasil precisa reduzir dívida e não só estabilizá-la, para elevar grau de investimento, diz Fitch. A diretora da Agência de Classificação de Risco, a Shelley Chetty, não vê retomada no curto prazo. E sobre livros, temos aqui o próximo destaque, que livro de professor americano é manual útil de como trabalhar com a inteligência artificial. E o professor, ele usa exemplos acessíveis a todo mundo que vive na frente de um computador. Já na política, a aprovação de Lula sobe para 33%, pico do ano, e se aproxima da reprovação, aponta a pesquisa Datafolha. A avaliação positiva de petista cresce com julgamento de Bolsonaro e ataque de Donald Trump. E nos destaques internacionais, temos aqui dois. O primeiro, Charlie Kirk, morto em debate, fazia política do jeito certo. Base da sociedade livre é a capacidade de participar da política sem medo de violência. E sobre a diplomacia brasileira, tratado contra testes atômicos patina por falta de adesões. Desconfiança atrasa acordo que busca proibir os experimentos com bombas nucleares. Agora, nos assuntos do cotidiano, primeiro é para um caso que aconteceu em São Paulo, que um centro de detenção registra ao menos 5 mortes de estrangeiros desde julho em Guarulhos. E a instituição recebeu mais de 1.000 presos de Itaí. E o governo estadual diz que investiga esses casos. Também temos mais um assunto sobre violência. Menina de 11 anos voltou do hospital chorando e a família afirma que houve negligência. E só quero que a justiça continue a ser feita, diz a mãe de Alícia Valentina Lima, em entrevista ao Folha de São Paulo. E ainda em São Paulo, a entidade citada em operação lidera repasses em São Paulo e recebeu 2 bilhões de reais em 2025. A fundação acumula contratos rejeitados e municípios citam leis que aprimoram o controle. Já na área da saúde, estratégia de saúde da família deve ser prioridade das gestões no SUS, dizem os especialistas. A cobertura da atenção primária no Brasil está estimada em 70%, diz o Ministério da Saúde. Já na área da ciência, temos aqui o seguinte destaque, que suculentas modificadas brilham
e podem ser recarregadas. Substância exibe fosforescência, absorve e armazena energia de luz e a libera lentamente. E o Folha nos traz, mais uma vez, as 5 matérias mais lidas do Folha de São Paulo. Primeira matéria é sobre o julgamento do ex-presidente, que Temer diz que voto de Fux é fundamental para Bolsonaro e que Tarcísio não foi feliz ao atacar Moraes. A segunda matéria diz que Fux vota 3 vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes. Já sobre os Estados Unidos, Trump ofereceu que trabalhadores detidos da Hyundai e LG ficassem nos Estados Unidos, mas a maioria não aceitou. A quarta matéria mais lida: Supremo Tribunal Federal determina perda de cargos de condenados e pede a retirada de patente de Bolsonaro e generais. E a quinta matéria mais lida pelo público do Folha: Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista. Decisão inédita na história do país. E para finalizarmos aqui no Folha, temos esses 3 destaques da área da cultura. Primeiro é sobre artes plásticas. Aqui diz que o MASP exibe artistas aflitos com as mudanças climáticas no rastro da Bienal de São Paulo. E Paulo Nazaré pensa sobre a história de sua mãe em mostra na Galeria Mendes Wood, também em São Paulo. Já na seção multitela, temos aqui Ben Affleck e filme com Anne Hathaway. O que ver na TV no streaming nesta sexta-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui a manchete de hoje, que é Reparação Penal do Golpe. Bolsonaro é condenado a mais de 27 anos por trama golpista. Pela primeira vez, um ex-presidente é sentenciado por atentar contra a democracia. Os aliados focam o projeto de anistia e Trump considera a punição surpreendente. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Os votos decisivos foram de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, da primeira turma do STF. Pela primeira vez na história do país, um ex-chefe de Estado e militares são condenados por atentar contra a democracia. Bolsonaro foi sentenciado por liderar um plano de ruptura para se manter no poder. Ele deve cumprir 24 anos e 9 meses de reclusão, regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção, regime semiaberto ou aberto. A defesa do ex-presidente falou em recurso no âmbito internacional. Nos Estados Unidos, Donald Trump classificou a decisão como surpreendente. Aliados de Bolsonaro agora buscam viabilizar o projeto de anistia. E também foram condenados os generais Walter Braga Neto, com 26 anos de pena, Augusto Heleno, com 21, e Paulo Sérgio Nogueira, com 19. O almirante Almir Garnier, com 24 anos de pena, o ex-ministro Anderson Torres, com 24, e o deputado federal Alexandre Ramagem, com 16 anos. E o tenente-coronel e delator Mauro Cid foi condenado a 2 anos de prisão. E uma nota em destaque diz que a justiça histórica contra o golpismo. O Supremo rompe com nefasta tradição de leniência ao condenar Bolsonaro e seus comparsas civis e militares à prisão. E aqui nessa imagem podemos ver a fotografia do ex-presidente Jair Bolsonaro na casa em que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Pulseira no braço esquerdo tem referência a versículo bíblico do Apocalipse. Agora, assuntos internacionais. Temos aqui a caçada nos Estados Unidos dizendo que o FBI encontra rifle, munição e divulga foto de suspeito de matar o ativista. A recompensa por pistas sobre um homem que matou o influenciador conservador Charlie Kirk é de $100 mil. Agora, um outro assunto. Laboratórios e hospitais reforçam alerta sobre o golpe do exame. Criminosos entram em contato com pacientes e dizem que os exames serão entregues em casa e precisam ser pagos. Agora,
Por último, temos aqui a nossa guia semanal, o Sextou do Estadão. Temos aqui 3 destaques. Primeiro é sobre espetáculos. Novos palcos revigoram vocação de São Paulo. Já no outro assunto, sobre o paladar, 8 endereços em que o mexilhão é estrela do cardápio. E por último, sobre bate-volta, Olambra convida a mergulhar em campos de girassóis. Agora, na capa do Jornal Globo, na manhã desta sexta, dia 12 de setembro, temos aqui o grande destaque que é para Bolsonaro condenado. Em decisão histórica, a Justiça pune por tentativa de golpe um ex-presidente e militares. Em decisão inédita na história brasileira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, 5 deles militares de alta patente, por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. E é a primeira vez que lideranças políticas e oficiais das Forças Armadas são punidos por atentar contra a democracia. Considerado líder da organização que tentou descumprir o resultado das eleições de 2022, Bolsonaro recebeu a maior pena, de 27 anos e 3 meses, além de uma multa de R$ 379 mil. Inédita aqui no nosso país, a condenação de um ex-presidente por golpe de Estado é rara também em outros países. O levantamento do Globo identificou apenas outros 9 casos nos últimos 80 anos, entre eles na Coreia do Sul, na Turquia e no Uruguai. Esse julgamento foi recheado de recados dos ministros em defesa da democracia brasileira e serviu também como uma afirmação da independência e soberania do judiciário em meio à pressão e ameaças do governo dos Estados Unidos. E entenda também nessa edição os argumentos dos votos no tribunal, a repercussão política e os próximos passos jurídicos agora do processo. E aqui abaixo temos outras repercussões também sobre o julgamento. Aqui diz que esse julgamento rompe tradição de impunidade a fardados. E a defesa questiona a condenação e filhos apontam uma injustiça. E Trump critica e Rubio promete novas sanções ao Brasil. E o Jornal Globo traz aqui a fala que foi, na verdade, um voto decisivo da ministra Carmen Lúcia. E, no momento, ela disse o seguinte: toda ação penal impõe julgamento justo, e aqui não é diferente. A presente ação é quase um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Já Vera Magalhães escreve o seguinte texto: peso histórico do julgamento pôs voto de Fux em segundo plano. Já Bernardo Melo Franco escreve: Supremo sai fortalecido como guardião da Constituição. E na coluna Tiago Prado ele escreve o seguinte: de olho em 2026, Tarcísio faz planos para palanques. E ainda sobre política, a aprovação de Lula sobe 4 pontos, mas ainda é menor que a rejeição. A pesquisa Datafolha, feita em meio a julgamento no Supremo, mostra que 33% consideram gestão boa ou ótima, ante 38% que a acham ruim ou péssima. E aqui temos outra informação na editoria internacional, que o FBI continua buscas por atirador que matou influencer nos Estados Unidos. A Polícia Federal Americana divulga foto do suspeito e recupera rifle que pode ter sido usado no crime contra Charlie Kirk. E na saúde, sobre distúrbios do sono, 3 motivos para procurar um médico. É normal dormir mal de vez em quando, mas especialistas recomendam dar atenção a alguns sinais de alerta e saiba também quais são e como reconhecê-los. E por último, temos um destaque para a Copa do Brasil na área de esportes. Vasco supera Botafogo nos pênaltis e vai à semi. Cruz Maltino mostrou a vontade, segurou o empate contra o Alvinegro no Newton Santos, ganhou nos pênaltis com brilho de Léo Jardim e pegará o Flu na semifinal. Agora, no Correio Brasiliense, desta manhã,
Temos aqui o destaque para a tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro a 27 anos de prisão. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por liderar uma trama contra o Estado Democrático de Direito para instalar uma ditadura no Brasil. Ele terá que cumprir 27 anos e 3 meses de prisão por tentar impedir que Luiz Inácio Lula da Silva governasse o país após a vitória nas urnas em 2022. Esse plano somente foi encerrado com a prisão de centenas de golpistas que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. A primeira turma da corte formou maioria, de 4-1, com os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino na terça e de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin ontem. E a divergência ficou por conta de Luiz Fux na quarta-feira. Além de Bolsonaro, 7 integrantes de sua gestão foram punidos, entre eles militares de alta patente. A prisão do primeiro ex-presidente do país condenado por tentativa de golpe não será imediata, mas apenas quando o Supremo julgar todos os recursos apresentados. E Brasília está entre festa e orações. E, por outro lado, o governo dos Estados Unidos critica a decisão. E, ao contrário de Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia afirmou que há sim prova cabal da trama. E já Cristiano Zanin, de acordo com o ministro, a punição abre caminho para a pacificação do país. E na área de esportes, mais uma vez para a Copa do Brasil, temos aqui a semifinal definida. Cruzeiro versus Corinthians e Fluminense versus Vasco definem os finalistas. Em Belo Horizonte, time celeste venceu o Atlético Mineiro. No Rio, Vasco bateu o Botafogo nos pênaltis. E sobre caso de incêndio, polícia exclui pane. Investigações apontam provável causa humana em tragédia que matou 5 pessoas e feriu 11 em uma clínica no Paranoá. E no caderno Divirta-se Mais, o Brasil vai ao cinema. No ano em que o país brilhou no Oscar com Ainda Estou Aqui, o Festival de Brasília dá mostras de maior prestígio na sua edição e será aberto hoje com o filme O Agente Secreto, premiado em Cannes. E esse longa abre a maratona de filmes e mostras que fazem do evento um marco aí da cultura nacional. Por último, temos um assunto que é sobre a saúde, que vai tratar da obesidade infantil. Ao CB.Saúde, nutricionista Camila Lima falou sobre o perigo dos ultraprocessados. Já na capa do Jornal O Povo desta manhã, de sexta, temos aqui o destaque, e único destaque, na verdade, que é para o Bolsonaro condenado. E aqui temos a frase: democracia acima de tudo. Supremo Tribunal Federal reage a ameaças contra a democracia e condena atores de trama golpista. Um ex-presidente, militares de alta patente, ex-ministros e um deputado. E a maior pena foi imposta a Bolsonaro, com 27 anos e 3 meses de prisão. Agora, no valor econômico desta sexta-feira, no alto da capa, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro é sobre a economia. O mega investidor Ray Dalio faz alerta sobre o endividamento público dos países desenvolvidos. Também temos aqui um assunto para a siderurgia. Aqui diz que a indústria brasileira perde mercado para o aço chinês e revê planos de investimentos no país. Na área da cultura, Ricardo Piquet prepara-se para a inauguração do Museu das Amazônias, lá em Belém. E a manchete é para o Judiciário. Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro a 27 anos de prisão. Em um julgamento que foi considerado histórico, o ex-presidente e 7 de seus aliados, que compõem o núcleo crucial da trama golpista, foram sentenciados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF condenou ontem Jair Bolsonaro
a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Com os votos dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, o ex-presidente e 7 de seus aliados foram considerados culpados pelo placar de 4-1, pela trama golpista que visava impedir a posse de Lula após a sua vitória na eleição de 2022. O regime inicial da pena de Bolsonaro é fechado. Cabe recurso, mas as alternativas da defesa são limitadas. E pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e militares são condenados por tentar um golpe. O voto do relator ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, além de Carmen Lúcia e Zanin. O ministro Luiz Fux foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes. Responsável pelo voto que formou a maioria na primeira turma do STF, Carmen Lúcia definiu o julgamento como um encontro com o passado, mas também com o presente e futuro. Bolsonaro e os 7 réus receberam penas pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. E Moraes apresentou o seu voto na terça-feira, apontando Bolsonaro como líder de um grupo criminoso e afirmando não haver nenhuma dúvida de que houve uma tentativa de golpe de Estado. E abre aspas, o Brasil quase volta a uma ditadura porque uma organização criminosa não sabe perder as eleições, fecha aspas, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. E a sessão que aconteceu ontem, da primeira turma, foi repleta de recados a Fux. Único a divergir de Moraes, ele proferiu um longo voto na véspera, sem permitir a partes dos colegas, absolvendo Bolsonaro de todos os crimes por não haver provas do envolvimento do ex-presidente no plano que tentou impedir a posse de Lula. E apesar da condenação, aliados de Bolsonaro ainda veem a possibilidade de pedir a nulidade desse julgamento, devido ao voto de Fux, que considerou o Supremo incompetente para analisar o caso, porque os réus não têm foro privilegiado. Além de Bolsonaro, foram condenados os ex-ministros Walter Braga Neto, com 26 anos de prisão, Augusto Heleno, com 21, Anderson Torres, com 24 anos de prisão, e Paulo Sérgio Nogueira, com 19, além também do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, com 16 anos. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Vamos iniciar os destaques desta manhã pelo site do Jornal Globo. E logo no alto do site temos aqui a opinião do jornal. Condenação de Bolsonaro e aliados honra a Constituição e a democracia. Aos réus foi assegurada a defesa, houve divergência e prevaleceu a justiça. É hora de virar a página do radicalismo. E ainda sobre essa condenação, temos aqui uma matéria do Globo sobre o futuro dos condenados. Local e tempo de prisão, progressão, inelegibilidade. Saiba os próximos passos. A maior sentença foi imposta ao ex-presidente, que recebeu da primeira turma uma pena de 27 anos e 3 meses. E da Papuda, a sede da Polícia Federal, os locais onde Bolsonaro e demais condenados podem cumprir pena. E Lauro Jardim também escreve o seguinte texto: condenados pela tentativa de golpe de Estado devem estar presos em 30 dias. E a condenação de militares quebra histórico de tentativas de golpe sem uma punição. Já a Bela Megali escreve aqui o seguinte texto: a surpresa de Bolsonaro e advogados da trama golpista com as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Já neste carrossel de imagens, temos aqui esta matéria. A Polícia Federal apreende quadros, armas,
e uma réplica da F1 em operação que prendeu o careca do INSS. Essa operação revelou um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. Aqui diz que a Polícia Federal apreendeu um conjunto de quadros, armas, uma réplica de Fórmula 1, como a gente consegue ver aqui nesta fotografia na matéria, e uma Ferrari, nos endereços de alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. E essa ação foi deflagrada hoje, nesta sexta, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Entre os alvos estão os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Maurício Camizotti, suspeitos de participarem de fraudes envolvendo o INSS. De acordo com as apurações do Jornal Globo, investigadores identificaram risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial. E na lista de carros apanhados pela Polícia Federal, temos aqui uma réplica da McLaren que foi usada pelo piloto Ayrton Senna na temporada de 1993 e uma Ferrari F8, cujo preço é avaliado em cerca de 4 milhões de reais. E os agentes também recolheram dinheiro vivo, um vasto acervo de relógios, móveis antigos e também um fuzil. Como a gente consegue ver nesta imagem, a Ferrari que foi apreendida pela polícia e também o fuzil que estava aí na casa. Além disso, temos aqui um bem de luxo apreendido durante o desdobramento da Operação Sem Desconto. E a Polícia Federal aponta que as investigações revelaram que os envolvidos praticaram os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados. Ao todo, ainda de acordo com a corporação, estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. E após ser preso, o Antunes foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. De acordo com a investigação, ele teria movimentado 9,3 milhões em repasses destinados a pessoas ligadas a servidores do próprio INSS entre 2023 e 2024, e já Maurício foi detido lá em São Paulo. A defesa de Maurício Camizotti afirmou que não há qualquer motivo que justifique aí a sua prisão e se queixou de que ele teve o celular retirado das mãos no exato momento em que falava com seu advogado. E uma nota enviada pela assessoria do empresário diz o seguinte: tal conduta afronta garantias constitucionais básicas e equivale a constranger um investigado a falar ou produzir prova contra si próprio. E o texto acrescentou também o seguinte: a defesa reitera que adotará todas as medidas legais cabíveis para reverter a prisão e assegurar o pleno respeito aos direitos e garantias fundamentais do empresário. A defesa de Antunes ainda não se pronunciou e, à época da operação, os advogados dele negaram ter praticado qualquer irregularidade. E os policiais federais também cumprem mandados na casa e no escritório do advogado Nelson Williams, suspeito de realizar transações financeiras com Maurício Camizotti e uma das associações envolvidas no esquema de descontos indevidos do INSS. E em nota, a defesa de Williams esclareceu que tem colaborado integralmente com as autoridades e que a medida cumprida é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade. E as investigações apontam que sindicatos e associações cobraram de aposentados e pensionistas descontos indevidos e sem autorização no período de 2019 e a 2024, na verdade.
E, de acordo com a Polícia Federal, o valor do prejuízo pode chegar a 6 bilhões de reais. A Polícia Federal também aponta que as empresas ligadas ao Careca do INSS funcionavam como intermediárias financeiras das associações suspeitas. Recebiam os recursos desviados e, em seguida, repassavam os valores a pessoas vinculadas às entidades ou até os próprios servidores dentro do INSS. E a Polícia Federal afirma que Antunes recebeu 53 milhões de associações de aposentados e pensionistas, e desse montante, mais de 9 milhões foram transferidos diretamente para pessoas ligadas ao Instituto. E com a prisão do Careca do INSS, a expectativa é de que o depoimento de Antunes à CPI do INSS ganhe ainda mais relevância para o avanço das investigações sobre o esquema, considerado um dos maiores já identificados contra o sistema previdenciário. Também nesta imagem, na política, temos aqui sobre o Bolsonaro condenado e que só 9 chefes de Estado foram punidos por golpe no mundo. Agora, um próximo assunto internacional que é sobre o Giorgio Armani. Testamento pede que parte da marca de grife seja entregue à rival. E aqui sobre o toque passa, Felipe Melo elege Diniz como o maior treinador com quem já trabalhou. Também Anselmo Góes escreve aqui o seguinte assunto sobre esportes. Jorginho diz à Justiça que a dívida do Vasco é R$500 mil maior do que a informada pelo clube. E o jornal também nos traz os bastidores da sessão do STF que selou a condenação de Bolsonaro. E Malu Gaspar também escreve: o julgamento no Supremo Tribunal Federal sela inédita condenação de ex-comandantes militares pela Justiça Civil. E como nós já vimos, a Polícia Federal prendeu o Careca do INSS em operação contra fraudes em aposentadorias. E também alvo da Polícia Federal, em caso do INSS, advogado ficou famoso por atuar em herança do Gugu. E a gente está falando sobre o Nelson Winhas. O advogado diz em nota que tem colaborado integralmente com as autoridades e que buscas não implicam qualquer juízo de culpa. E ao deflagrar a nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, policiais federais foram às ruas cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao advogado Nelson Winhas. Os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, Careca do INSS e Maurício Camisotti foram presos hoje, nesta sexta. E conhecido agora por esbanjar luxos nas redes, Winhas é suspeito de realizar transações financeiras com Camisotti e uma das associações envolvidas nesse esquema criminoso. E, sem dar detalhes, Donald Trump anuncia que suspeito de matar influenciador Charlie Kirk está sob custódia. O presidente disse ainda que conversou com a viúva de Charlie, que apesar de devastada, quer manter o movimento liderado pelo seu marido. Agora, na saúde, especialistas falam dos sinais de distúrbios do sono para estar atento. Também temos aqui, conheça o vietnamita que possui a coleção de uísque mais valiosa do mundo e é quase R$1 bilhão somente em garrafas. Já Lauro Jardim escreve: a máquina de $1 milhão para treinar os jogadores do Flamengo. Agora no Rio de Janeiro, Largo do Machado sofre com a falta de segurança e meninos usando drogas quando a noite cai. Entre os infratores que atuam nessa região, muitos são menores de idade. A Operação Segurança Presente de Laranjeiras diz que vem aumentando o número de abordagens. Como a gente consegue ver nesta fotografia da região, uma aglomeração, que é um grupo com crianças incluídas, se concentra no Largo do Machado,
há registros de brigas, roubos e também uso de drogas. E sobre o caso do crime que aconteceu em Belo Horizonte, o Ministério Público pede que empresário vá a júri por matar gari, em BH. E Corregedoria indicia mulher delegada por prevaricação. A acusação diz que o executivo matou Laudemir Fernandes por motivo fútil, em via pública e com uma arma ilegal. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o empresário René da Silva Nogueira Júnior pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, há um mês, lá em Belo Horizonte. E no mesmo dia, a Corregedoria da Polícia Civil do Estado indiciou agora a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que é a mulher do suspeito desse homicídio, pelo crime de prevaricação. Ela já respondia por um porte ilegal de arma de fogo, já que o executivo usou uma pistola particular da investigadora no crime. E a promotoria pede que René seja julgado no tribunal do júri e pague ao menos 150 mil à família do gari, se for condenado. O empresário, que inicialmente negou seu envolvimento, mas depois confessou ter aberto fogo, alega que a morte foi um acidente. Ele disse que tentou atirar para cima em meio a uma discussão de trânsito, mas os garis que estavam no local negaram ter havido qualquer briga. E o Ministério Público considerou que esse crime foi cometido por um motivo fútil, em via pública e com o uso de uma arma ilegal. A perícia comprovou que o armamento pertencia à sua esposa, a Ana Paula. E ainda de acordo com a Polícia Civil de Minas, a delegada sabia que o seu marido usava as armas dela com frequência. E Ana Paula, por sua vez, vai responder por porte ilegal de arma de fogo, por ceder ou emprestar a pistola ao marido e também por prevaricação. E este último crime é descrito como o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E esse mesmo empresário se exibia em vídeos com armas e com distintivo da mulher. E os investigadores que o indiciaram pelo homicídio ressaltaram que o executivo tinha um fascínio por armamentos e pelo cargo da companheira. E sobre a guerra na Europa, que é um próximo destaque no site desta manhã, Polônia responde Trump. Incursão de drones russos não foi um erro. Essa incursão aconteceu como parte de um novo ataque da Rússia contra a Ucrânia. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, descartou hoje, nesta sexta, a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a incursão de quase 20 drones russos no espaço aéreo polonês poderia ter sido um erro. E o Tusk, ele escreveu o seguinte texto aí na sua rede social X. Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro, mas não foi e sabemos disso. E quinta-feira, Donald Trump disse aos jornalistas, ao comentar esse incidente, que pode ter sido um erro. E lembrando que essa incursão aconteceu na madrugada de quarta, como parte de um novo ataque russo contra a Ucrânia. A Polônia denunciou a entrada de 19 drones russos em seu espaço aéreo, que não deixaram feridos. O exército de Varsóvia derrubou pelo menos 3 deles com a ajuda da OTAN, que denunciou o comportamento irresponsável de Moscou. E a Rússia nega que tentou atacar alvos na Polônia e afirma que Varsóvia não tem evidências de que os drones eram russos. Agora, falando sobre tecnologia, que é um próximo assunto que o Jornal Globo nos traz em seu site, temos aqui o destaque para o iPhone Air. Como a Apple pretende crescer no mercado intermediário de celulares com um novo modelo ultra fino, como a gente consegue ver, que esse iPhone é tão fino e leve que você quase nem sente na própria mão. Um outro assunto que também é destaque
Pai de vereador do Rio e fundador de cervejaria de Niterói, empresário morre em acidente de moto. E aqui é o André Bittencourt do Vale, CEO da cervejaria Masterpiece e professor também da Fundação Getúlio Vargas, tinha 58 anos de idade. Também na política, temos aqui a informação que após a sentença, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil destaca que haverá resposta adequada à caça às bruxas. Marco Rubio ainda definiu o ministro Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos. E a postagem foi posteriormente republicada e traduzida pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o Jornal Globo também nos traz a mensagem, na verdade, que ele postou nas redes sociais, traduzida aqui para o português. Marco Rubio disse o seguinte: as perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a esta caça às bruxas, escreveu a autoridade americana. E momentos depois, a própria Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil republicou a postagem de Rubio e traduziu aí este trecho. E antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou muito surpreendente a condenação de seu aliado. Bolsonaro e aliados foram condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A ação penal deve ter análise concluída nesta semana. Já Miriam Leitão escreve o seguinte texto também sobre este assunto. Fux não vota contra Alexandre Ogoné, vota contra ele mesmo. É Fux versus Fux. Agora um outro assunto. Temos aqui na seção de mais notícias, lá em Rondônia, Índio do Buraco. Supremo autoriza a criação de Parque Nacional Tanaru em reparação histórica. E essa área de aproximadamente 8.000 hectares está localizada em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. A decisão tem base em ADPF de relatoria de Edson Fachin. E o indígena, conhecido como Tanaru, ou também conhecido por Índio do Buraco, viveu isolado por cerca de 26 anos. Também temos aqui, num destaque internacional, essa seguinte história. Há 85 anos, 4 adolescentes em busca de um cachorro descobriram uma caverna com arte rupestre de 17.000 anos na França. Imagens impressionantes revelam os animais, gravuras e signos que transformaram essa região em um dos maiores tesouros da pré-história. Como a gente consegue ver aqui algumas pinturas rupestres desta caverna. Também temos como próximo assunto, já na editoria do Rio de Janeiro, Palácio do Catete cobre janelas por tapumes após destruição de vidraças. E esses vândalos, além de picharem as fachadas, atiraram pedras no Museu da República. Como a gente pode observar aqui nessa fotografia da matéria, janelas cobertas de tapumes do Museu da República e as pedras utilizadas por vândalos. As janelas da lateral do Palácio do Catete tiveram que ser cobertas por tapumes para evitar que sejam depredadas. 7 vidraças já foram quebradas por vândalos no último ano e aparentemente sem motivo algum. Eles quebraram os vidros, sede do Museu da República. E de acordo com os relatos, eles utilizam as pedras do sistema de drenagem implementado pela Prefeitura do Rio, na Rua do Catete. Os episódios acontecem de madrugada. E também, como é possível ver na foto, o monumento também encontra-se puxado. E aqui é um texto de Fernanda Pontes. Agora, temos aqui sobre um caso de tragédia no mar. Corpo encontrado em Niterói
é de adolescente que desapareceu com o seu namorado no Mar do Leme, zona sul do Rio. Parentes da jovem foram ao Instituto Médico Legal fazer o reconhecimento dos corpos. E aqui um caso de tragédia lá no Rio. Polícia pede prisão de médico responsável por procedimento estético no qual mulher morreu. O José Emílio de Brito realizava um enxerto de glúteos em Marília Menezes Antunes, que teve uma hemorragia interna. Agora temos aqui também sobre igrejas históricas. Confira o roteiro por 10 templos tombados com tesouros artísticos, visitas guiadas e concertos. E no Arte Rio tem exposições, restaurantes badalados e atividades paralelas gratuitas. Agora, na coluna Play, Samantha Jones fala de Vale Tudo e do relacionamento de 3 anos com a atriz. Já no cinema, o Festival de Brasília tem pré-estreia do filme O Agente Secreto e homenagem também a Fernanda Montenegro. E sobre família, Justin Bieber e Jack Blues, momentos íntimos de pai e filho nas redes sociais. Já em saúde e bem-estar, dieta de junk food pode interromper rapidamente o processamento da memória, confirma um novo estudo. O trabalho foi encabeçado por pesquisadores de uma faculdade internacional. Também temos aqui mais uma notícia do SUS, ou melhor, mais uma ótima notícia do SUS para as nossas crianças. A vacina contra o vírus VSR estará disponível para mulheres grávidas. E sobre queda de cabelo, aqui diz que o setembro é mês de conscientização sobre a alopecia areata. Especialistas explicam causas, sintomas e também os tratamentos. Sem uma causa conhecida, essa condição é caracterizada pela queda de cabelo em áreas localizadas com falhas arredondadas. E também temos no esporte, John Textor admite que Botafogo falhou na temporada e diz que a briga com o Eagle acabou. Também temos um destaque de uma análise, na verdade, do jornal Globo. Jardim e Robert Renan protagonizam classificação do Vasco após bom empate com o Botafogo. Cruz Maltino eliminou o Alvinegro nos pênaltis e fará um novo clássico em dezembro contra o Fluminense. Já no outro assunto, em Tóquio, Caio Bonfim e Alisson dos Santos são esperança de medalha para o Brasil no Mundial de Atletismo. E sobre as finais em dezembro, veja confrontos e datas das semifinais da Copa do Brasil. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Jornal Globo, nós faremos aqui um rápido intervalo. Da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade com os destaques aqui no site do Jornal Globo, temos aqui na Editoria de Negócios e Finanças um assunto que vai tratar sobre o limite de supersalários. Reforma administrativa vai tratar de fundo bilionário de advogados públicos. Projeto que será discutido pelo Congresso vai criar regras para limitar supersalários em órgãos como a própria AGU. Também saiba quem são os 10 bilionários mais jovens da lista Forbes 400 de 2025.
Gol, Latam e Azul terão mais de 100 mil voos extras no verão, com novos destinos. E no Valor Invest desta sexta-feira, com cartões Black, cooperativas acirram busca por clientes. Para entrar nessa disputa, vale tudo. Pontuação competitiva, spread diferenciado, que é a margem de lucro, para compras no exterior, número de acesso às salas VIP, limites mais altos, possibilidade de transferência para companhias e até mesmo critérios para isenção de anuidade. Agora um assunto internacional para a Europa. Bastidores da operação da OTAN que mobilizou 4 países e 7 aeronaves contra drones russos lá na Polônia. E ainda falando sobre guerra, Rússia anuncia que negociações com a Ucrânia estão pausadas. E o próximo assunto é o governo dizendo que o governo de Portugal acena com recuo para tentar avançar no pacote anti-imigração. Sobre aprendizagem, a Finlândia relata mais interações e concentração em escolas após proibir celulares em sala de aula. Já no caderno de variedades, temos aqui um caso de um crime que aconteceu em 2023. Suspeito de executar líder quilombola, Mãe Bernadette Pacífico, é preso na Bahia. Operação coordenada de Galeão e Santos Dumont aumenta em 20% o fluxo de passageiros nos aeroportos. E a seleção brasileira feminina enfrentará a Inglaterra em penúltima data FIFA de 2025. E eclipse solar parcial acontece no mês de setembro. Veja quando e onde o fenômeno será visível. Agora no site do Correio Brasiliense, temos aqui um grande destaque para a condenação do ex-presidente. Quando, onde e por quanto tempo Jair Bolsonaro ficará preso, lembrando que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. E o Braga Neto pegou a segunda maior pena do núcleo principal do golpe, perdendo apenas para o ex-presidente. Sobre concurso, que diz que o concurso da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, autoriza a seleção para 9 áreas. O projeto de lei orçamentária anual de 2026, entregue pelo governador ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos. E sobre fraude no INSS, o careca do INSS é preso em operação contra os descontos ilegais. A operação desta sexta cumpriu 2 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. O empresário Maurício Camisotti também foi detida. Sobre os Estados Unidos, Trump diz que o suspeito de matar Charlie Kirk foi detido. Alguém muito próximo dele o entregou, disse o presidente dos Estados Unidos em entrevista ao vivo na televisão. E o governo Trump, mais uma vez, ameaça o Brasil como resposta à condenação de Bolsonaro. E temos também uma matéria sobre a reação da imprensa internacional sobre pena de 27 anos a Jair Bolsonaro. Como a gente consegue ver, foi também falado no The New York Times, eles disseram que Bolsonaro está à espera de uma espécie de milagres. Agora sobre salário. Bolsonaro e militares podem continuar com seus salários de 40 mil, mesmo condenados. Os militares só podem ser excluídos das Forças Armadas por meio de um processo específico na Justiça Militar. E, mesmo se presos e excluídos, suas famílias podem continuar recebendo uma pensão. Agora, um outro assunto. Penas de Bolsonaro e aliados foram altas. Especialistas comentam a decisão do Supremo Tribunal Federal. Perícia indica ação humana em incêndio na clínica que matou 5 pessoas. Resultado de investigações preliminares descartam pane elétrica na tragédia que matou 5 e deixou 11 feridos. De acordo com o delegado do caso, Bruno Cunha, ele disse que há uma grande possibilidade de um incêndio ter sido causado por uma ação humana. Também temos mais uma vez sobre crime. Grupo criminoso especializado na venda de drogas sintéticas é preso no Distrito Federal.
E Lula, em entrevista, diz que o governo agirá contra a anistia de Bolsonaro. E Lula também rebateu o voto de Fux, dizendo que, se não quiser as provas, o problema é dele. Já numa entrevista que aconteceu ao CB.Saúde, uma nutricionista entrevistada disse que a obesidade infantil superou desnutrição e é preocupante. Já em clima, temos um destaque para a previsão do tempo, dizendo que a máxima no Distrito Federal pode chegar a 36 graus Celsius nesta sexta-feira. E o Distrito Federal registra a maior temperatura do ano pelo terceiro dia seguido. Sobre o bioma do Cerrado, falando sobre o meio ambiente, os desafios na restauração do Cerrado no Distrito Federal. Agora, na economia, temos aqui a informação que o setor de serviços registra ganho de 0,3% em julho, de acordo com o IBGE. Sobre a trama golpista, veja as penas de Bolsonaro e 7 aliados. E o Flávio Bolsonaro reage à condenação do pai e pede anistia. E mais uma vez, a anistia de 1979 não se compara à proposta bolsonarista, avalia o pesquisador. Já sobre fraudes, ex-ministro de Bolsonaro foi avisado sobre descontos no INSS. E Ivan Valente, agora falando sobre a tentativa de golpe, acabou a tutela militar do nosso país. Também temos aqui sobre o julgamento no Supremo, o que significa data vinha. E sobre a prisão domiciliar, Bolsonaro acena para jornalistas. No caderno de cidades, temos aqui que os brasilienses comemoram a condenação de Bolsonaro. Pelos bares, muitos brasilienses se encontraram para comemorar o resultado desse julgamento. A decisão foi proferida na quinta-feira, ontem, dia 11 de setembro, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como a gente consegue ver aqui nesta imagem, que os brasilienses lotaram os bares da Asa Norte. E após a condenação, uma pastora protesta em oração no solar de Brasília. A manifestação solitária de Eliane se somou a outras demonstrações de apoio que o ex-presidente vem recebendo desde o início do julgamento. E a cena de uma mulher ajoelhada em frente ao condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, chamou muita atenção ontem, quinta-feira, logo após a decisão do STF que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. Envolta em um pano com as bandeiras de Israel e Brasil, a pastora Eliane Pereira, de 62 anos, do Ministério Pentecostal, disse estar ali em protesto contra a sentença e em oração pela nação. Ela, que é moradora do Núcleo Bandeirante, Eliane afirmou que frequenta diariamente a portaria do condomínio onde Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar. Ela declarou o seguinte em entrevista ao Correio: todo dia estou aqui, orando por toda a nação, para Deus libertar o Brasil e abençoar Jair Messias Bolsonaro. Para a pastora, o julgamento não abala, já que, segundo ela, não há nada escondido aos olhos de Deus que não seja revelado. E ela, com um discurso fortemente pautado na fé, afirmou acreditar que apenas Jesus tem o poder de definir os rumos da política e da justiça no país. A última palavra vem de Deus, quem vai dar a última palavra é Jesus e a última palavra é do Senhor Jesus. E enquanto rezava, a evangélica destacou que sua esperança se mantém em Deus. Ela disse que é Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus de Moisés, Elias, minha força e fortaleza que eu sirvo, Deus vivo. E essa manifestação solitária, como menciona nesta matéria o Correio Brasiliense, se somou a outras demonstrações de apoio que o ex-presidente vem recebendo desde o início do seu julgamento. Para ela, no entanto, o que prevalece não são os votos dos ministros, mas a fé. Agora, um outro assunto também aqui no Correio é sobre crime. Homem acusado, ou melhor, homem é preso, acusado de estupro de vulnerável no Distrito Federal após a denúncia da sua própria mãe.
E sobre trabalho, o Distrito Federal tem 714 oportunidades de emprego nesta sexta-feira, dia 12 de setembro. Também temos aqui um destaque que o Banco de Alimentos recebe quase 1,5 toneladas de pescados apreendidos. E o Correio traz aqui uma homenagem. Brasilienses se despedem de uma liderança. Familiares e amigos participaram do velório de Roseli Faria na tarde de ontem, no cemitério Campo da Esperança. E o sepultamento será realizado hoje, em Sorocaba, em São Paulo. E a Roseli Faria morreu aos 54 anos em decorrência de um câncer. E ela era professora e analista do planejamento e orçamento. Agora, um outro assunto sobre evento. O evento Portões Abertos da Base Aérea de Brasília terá participação da Polícia Civil do Distrito Federal. Também falando sobre violência, aqui diz que pais anunciam agressão entre alunos de colégio no Guará. Falando na energia, São Sebastião, Lago Sul e Plano Piloto ficarão sem energia. Na previsão do tempo, o Distrito Federal registra a maior temperatura do ano. Na educação, o SESC do Distrito Federal abre seleção para professores em 17 áreas de atuação. E sobre os piratas dos shoppings envolvido em furto de R$1 milhão em um shopping de Roraima é preso lá no Distrito Federal. Também no Brasil, no Judiciário, juíza reconhece presa em audiência e brinca: me ajuda a te ajudar. E sobre um caso de superação. Jovem recebe alta hospitalar após um transplante de coração. E em 2025 ainda tem 5 feriados. E confira também quais são as datas. Em 2026, ainda falando sobre calendário, 2026 terá mais feriados que este ano, em 2025. Na economia, temos aqui um destaque para o mercado financeiro, que a Bolsa bate segundo recorde no mês, ao fechar 143.151 pontos. E Brasil lidera ranking de cyberataques na América Latina. Sobre crime organizado, Banco Central determina bloqueio de pagamento para contas suspeitas. E Mercosul assina acordo comercial com EFTA na próxima semana. Nos destaques internacionais, FBI oferece $100 mil por pista sobre assassino de Charlie Kirk. Também aqui, morre Zion Brosh, promessa do surf aos 12 anos de idade. E Casa Branca relembra atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001. E explosão de caminhão de gás deixa 57 feridos lá na cidade do México. E agora, no caderno de Ciência e Saúde, temos aqui uma descoberta histórica. NASA encontra evidências de vida antiga em Marte. E veja os benefícios do banho de mar para a saúde mental. Sobre os Estados Unidos, cientistas encontram aquífero de água doce sob o oceano. E os astrônomos descobrem novo quase-satélite em órbita da Terra. Já no site do Estadão desta sexta-feira, grande destaque aqui é para a trama golpista. Crônica anunciada e água fria em plano para perdoar Bolsonaro. Colunistas analisam. Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo. Julgamento também condenou todos os demais 7 réus que integram o núcleo crucial da organização criminosa que tentou o golpe de Estado. E conclusão de julgamento tenta enterrar a anistia, impacta o futuro da política no país. E Vera Rosa escreve: com barco de Bolsonaro em chamas, Centrão se prepara para pular ao mar. E placar da votação reduz chances de recurso da defesa de Bolsonaro, dizem os especialistas. Itamaraty também reage à ameaça de secretário dos Estados Unidos após a condenação de Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal manda Bolsonaro para rol dos condenados, mas o ex-presidente segue como um fardo para a direita.
Já neste outro assunto, sobre a operação sem desconto, suspeita de fuga leva a Polícia Federal a prender careca do INSS. Em nova fase de operação contra fraudes. E o lobista é apontado como operador do esquema. E Maurício Camisotti também foi preso. Defesa nega motivo para a prisão. A do careca não respondeu e a de Williams disse que a relação com investigados é apenas profissional. Agora, offshore em paraíso fiscal, frota de carros de luxo e mansões, a vida ostentação do careca do INSS. E advogado revela na CPI como descobriu o esquema de fraudes. E também a CPI aprova aprova requerimentos para saber de entradas do careca do INSS na sede da Previdência. Agora, por último, temos aqui na seção de opinião do Estadão estes seguintes textos. O primeiro, justiça histórica contra o golpismo. O Supremo rompe com nefasta tradição de leniência ao condenar Bolsonaro e seus comparsas civis e militares. Já o segundo texto de opinião, choque de realidade na Polônia. A aventura de Putin nos céus da OTAN deveria implodir o auto-engano do Ocidente. Já no último texto, um tiro na democracia, assassinato de trumpista exige que republicanos e democratas desautorizem com vigor a violência política. Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui o seguinte assunto. O presidente do STF destaca a missão histórica do tribunal na conclusão do julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que esse processo foi público e transparente, baseado em provas e com respeito às garantias legais constitucionais. Já no outro assunto, também aqui no site do Supremo, diz que o STF recebe lançamento de livros sobre ministro aposentado Nery da Silveira. E o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, participou também desse evento. E o Supremo Tribunal Federal fixa penas de 16 a 27 anos para os condenados por tentativa de golpe de Estado. E a pena mais alta, de 27 anos e 3 meses, foi para o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado líder da organização criminosa. E também mais um assunto, uma matéria aqui do Supremo diz que a OAB questiona no Supremo mudança na Constituição sobre pagamento de precatórios. Para a entidade, a emenda aprovada neste mês permite o adiamento indefinido das dívidas de estados e municípios. Agora, no site da Agência Brasil, temos aqui este assunto, que guarda-vidas busca um casal que desapareceu na Praia do Leme. Paulo Ricardo e a namorada foram arrastados pelas ondas e, como nós já vimos anteriormente, os corpos foram encontrados, isso sem vida. A Polícia Federal deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS. Mandados de prisão e de busca são cumpridos em São Paulo e no Distrito Federal. Sobre o meio ambiente, aqui diz que o ano de 2025 é o quinto com maior área atingida por queimadas até agosto, e a maioria ocorre em áreas de cerrado. Na saúde, casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta OPAS. 10 países das Américas registraram ocorrência dessa doença. E na TV Brasil, um show inédito neste sábado homenageia Ângela Rorô. O programa vai ao ar meia-noite no Cena Musical. E agora, falando sobre outro assunto, na área de esportes, Caio Jorge brilha e Cruzeiro derrota Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Vasco supera Botafogo nos pênaltis e chega à semifinal. E Bia Haddad vence confronto brasileiro nas oitavas do SP Open. Triunfo foi de 2-0 sobre Laura Pigossi. Também temos aqui, sobre outro assunto, que Boric e Petro se manifestam após a condenação de Bolsonaro. Presidentes de Chile e Colômbia destacam punição contra o golpe.
E um outro destaque no judiciário, Barroso diz que julgamento encerra o ciclo do atraso aqui no Brasil. Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer. Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. No judiciário, STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem na Câmara. Essa medida deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado. E no esporte, temos aqui a notícia que um relatório indica que o calor extremo é risco para sedes da Copa do Mundo. O estudo indica aumento das ameaças climáticas extremas. E por último, no judiciário, temos aqui que o Superior Tribunal Militar, o STM, vai julgar a perda de patente de Bolsonaro e militares condenados. Torres e Ramagem deverão ser demitidos da Polícia Federal. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui desta manhã. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.